cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós, pecadores. Amém. Muito bem, povo de Deus, nós estamos nessa quinta-feira, quinta de adoração, quinta na qual essa missa é dedicada às famílias. E hoje nós somos presenteados pela memória de Santo Agostinho. E eu quero falar um pouco para vocês da vida de Santo Agostinho, mas vou falar de trás para frente, tá bom? Santo Agostinho foi proclamado pela igreja doutor. Doutor não quer dizer que ele era médico, tá bom? Outro dia uma criança disse assim: nossa, aquele santo ele é doutor, né? Eu falei: não, mas não é médico. O doutor da igreja, proclamar um santo doutor da igreja, é proclamá-lo como que a igreja reconhecer que ele deixou um caminho de santidade para as pessoas. Não só um caminho de exemplo de vida, mas uma construção teórica, uma construção de explicações racionais, teológicas e filosóficas a respeito do caminho para com Deus. Agostinho fez uma grande façanha, porque antes de Agostinho existia uma briga terrível entre fé e razão. A razão estava voltada no mundo grego, com a filosofia, Sócrates, Platão, Plotino, os filósofos. Já no mundo judaico, a fé, o monoteísmo, Yahvé, o Deus, o judaísmo. As duas grandes culturas, judaicas e gregas, de certo modo disputavam, até que se encontraram e se uniram num tempo no qual nós chamamos a cultura de cultura helenística, que é a cultura da união do mundo grego com o mundo judaico. Essa união gerou então também uma expressão dentro da igreja, que é a vida de Santo Agostinho. Santo Agostinho bebeu do início da igreja, dos santos padres da igreja, da teologia da igreja, e viu que ali faltava colocar alguns argumentos, não só argumentos de fé, mas também argumentos de razão. Então Agostinho foi e introduziu dentro da igreja os conceitos e as terminologias filosóficas. Por isso, qualquer pessoa hoje que queira ser padre precisa estudar filosofia e depois teologia. Ninguém pode ser padre sem estudar filosofia e teologia. E o culpado disso foi Santo Agostinho. Hoje eu tenho que estudar para ser padre na Canção Nova 12 anos. E a culpa é de quem? Santo Agostinho. Poderia estudar só 4 de teologia, né? Mas Santo Agostinho fez isso. Botou aí a filosofia junto. Mais esse todo o tempo de formação. Por fim, por que Santo Agostinho fez esse tipo de coisa? Porque Santo Agostinho, ele era um homem inquieto. Ele era um homem que não se contentava com a realidade no qual ele vivia. Ele foi advogado, ele foi representante religioso de outras religiões pagãs. Ele fez de tudo um pouco, foi casado, se separou da mulher, teve filho. Seu filho morreu, Adeodato, morreu com 17 anos. Santo Agostinho é aquele cara que a gente diz que pintou e bordou, fez de tudo. Era um grande alcoólatra e participava de cultos pagãos dedicados ao alcoolismo, à bebida. Depois saiu da bebida e se tornou um homem dedicado ao culto da sexualidade e viveu muitas coisas no meio da sexualidade, na entrega a esses cultos pagãos. Mas em tudo, Santo Agostinho tinha um coração inquieto. Santo Agostinho, desde o início da sua vida, procurava a verdade, e por isso começou a procurar a verdade e a felicidade em tudo quanto era tipo de coisa que tinha no tempo dele. Na bebida, procurou. Nos prazeres da carne, procurou na filosofia, procurou e também não encontrou. Procurou nas religiões pagãs daquele tempo, procurou, não encontrou. Procurava a todo canto a verdade e a felicidade, não encontrava. Claro, grande também argumento da igreja, que
que diz que Santo Agostinho se converteu foi por causa da oração de sua mãe, Santa Mônica. Santa Mônica, nós celebramos o dia de ontem, e ela rezou somente 32 anos para que Santo Agostinho se convertesse. 32 anos de oração para que Santo Agostinho tornaria-se um grande santo. Ela dobrou os joelhos, ela como mãe rezou e se dedicou. Ela como mãe não perdeu a esperança da conversão do seu filho. Isso já é uma mensagem para nós. Você aqui que é mãe, não se canse de rezar pelo seu filho. Não se canse de pedir pela conversão do seu filho. Talvez você esteja rezando aí há 20 anos, há 15 anos, não se canse. Santa Mônica não se cansou. E olha o que ela produziu com a sua oração. Esse grande santo, Santo Agostinho. Pois bem, Agostinho procurando a verdade em tudo quanto era canto e não encontrava, fazia isso, fazia aquilo, retórica, tornou-se advogado, fez isso, fez aquilo, mas certo dia começou a ouvir um burburinho na cidade, no qual existia um grande bispo chamado Santo Ambrósio. Santo Ambrósio fazia grandes homilias e convertia muitas pessoas, e Ambrósio se destacava pela sua fé, mas também pela sua razão. E Agostinho, sabendo disso, e porque era um homem que gostava de palestras e de diálogos e de confrontos intelectuais, começou a participar da missa de Santo Ambrósio. E ali sentado, ouvindo as homilias de Santo Ambrósio, Santo Agostinho começou a se sentir incomodado, até que começou a abrir o seu coração para esse tal de Jesus Cristo da Igreja Católica. Através das pregações de Santo Ambrósio e das orações da sua mãe Santa Mônica, Agostinho ali começou a frequentar aquela realidade da Igreja Católica. E sentado aí no fundo, como muitos de nós, muitas vezes vamos para a igreja e sentamos no fundo, como que quem não quer nada com nada, né? Mas ali Deus vai entrando na vida de Santo Agostinho. E Santo Agostinho, certa vez, se questionando onde estava a felicidade, onde estava a verdade, ficou tocado por uma pregação de Santo Ambrósio, começou a chorar muito e saiu pela floresta chorando e dizendo para Deus: Senhor, se esse tal de Jesus Cristo existe mesmo, que Ele fale comigo, que Ele diga algo dentro do meu coração. E diante disso, Agostinho caiu num sono. E depois, dentro desse sono, ouviu um anjo dizendo para ele: toma e lê. O anjo entregava para ele a Bíblia. Então Agostinho acordou, abriu a Bíblia e começou a ler essa passagem de Romanos 13, Romanos capítulo 13, do 13 ao 14. Agostinho leu essa passagem. Olha que bonita essa passagem de Romanos. Agostinho acordou do sono e leu: comportemo-nos honestamente, como em pleno dia, nada de orgias, nada de bebedeira, nada de desonestidades, nem dissoluções, nada de contendas, nada de ciúmes. Ao contrário, revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e não façais caso da carne, nem lhes satisfaçais os apetites. Olha que profundo. Quando Agostinho leu essa passagem de Romanos, ele pensou: meu Deus, parece que esse tal de Jesus está falando de mim. Olha, todas as coisas que eu fazia, desonestidade, orgias, bebedeiras, dissoluções, contendas, ciúmes, problemas da carne, apetites. Agostinho disse: essa passagem aqui, Jesus está falando de mim. Ele nunca tinha lido a Bíblia, mas por aquela ocasião abriu e leu, ficou compungido. Jesus tocou o coração de Agostinho naquele momento e chacoalhou ele por dentro, mostrando para ele quem era a verdade. Não só o que é a verdade, mas quem era a verdade. E a verdade é o próprio Senhor Jesus Cristo. E a passagem disse: revesti-vos do Senhor Jesus Cristo. E nessa passagem Agostinho começou então a emocionar-se, e ali mesmo naquela floresta ajoelhou-se e entregou a sua vida para Jesus, dizendo: Senhor, a partir de hoje
eu quero me revestir de Ti, quero me revestir do Senhor Jesus Cristo. E olha que bonito, ele se revestiu tanto de Cristo, tornou-se padre, depois bispo e, como disse, santo e doutor da igreja. Olha como ele se revestiu de Cristo. Depois de uma vida de mais de 30 e tantos anos desregrada, uma vida de tudo que você pode imaginar, Agostinho fez. E eu não estou exagerando, isso tudo está relatado no livro dele, o livro mais famoso, Confissões, que é um livro que todos nós deveríamos ler. Livro muito bonito, no qual Agostinho conta a sua própria história ali no livro. Conta até mesmo as suas artimanhas de criança. Ele já dizia que desde criança ele já era malvado, já era mau. Mas Jesus foi tocando o coração de Agostinho e ele foi sendo transformado, ele foi sendo revestido de Cristo. Agostinho demorou aí 30 e tantos anos. Nós talvez demoremos também 30, 20, 40, 50, 60 anos, 70, não sei quanto tempo você vai levar para se encontrar com Jesus. Mas eu quero dizer para você nessa noite, você ainda tem tempo. O Evangelho diz que Jesus vai voltar e a gente não sabe o dia no qual ele vai voltar. Se o dono da casa soubesse o dia que o ladrão vai entrar na casa, o que ele faria? Ligaria para a polícia: ó, o ladrão vai chegar aqui 7 da noite, fica aqui na porta que a gente pega ele. Não é verdade? Mas quem de nós sabe o dia que Jesus vai voltar? Quem de nós sabe o dia da nossa passagem, da nossa Páscoa? Por isso, se você está vivo, Jesus está dando uma oportunidade para você se revestir dele. Assim como Agostinho se revestiu de Cristo, hoje o Senhor está nos convidando a também se revestir de Cristo. Está na hora de cada um de nós deixarmos as orgias de fora, deixarmos os adultérios de fora, as bebedeiras, o alcoolismo, deixarmos tantas coisas que nós fazemos, tantos pecados. Está na hora de nós deixarmos e nos revestirmos do Senhor Jesus Cristo, dia após dia, colocando a roupa de Cristo. Tantos pecados nós temos e Deus está todos os dias nos dando a oportunidade. Quando nós acordamos, Jesus diz: bom dia, hoje você tem mais uma chance. Padre Rafael, bom dia, que bom que você acordou, hoje você tem mais uma chance. Vamos lá, pedala, força. Jesus está dizendo para você que está sentado aqui: olha, você tem mais uma chance. Se revista de mim, está na hora de deixar os pecados, está na hora de parar de procurar a felicidade em tantas realidades desse mundo. Nós procuramos em tudo, em carro, em casa, nisso, naquilo, em prazeres, em festas. Santo Agostinho fez esse caminho, procurou Jesus em todos esses lugares e afirmou para nós: olha, não existe um lugar da felicidade a não ser em Jesus Cristo. Por isso Agostinho escreve no seu livro Confissões um grande poema que até hoje nós recitamos. Veja, Agostinho morreu por volta de 430 depois de Cristo. Depois de 1000 e tantos anos, mais de 1500 anos, nós continuamos repetindo esse poema de Agostinho e olhando nele um testemunho de vida. Agostinho diz para o Senhor um dia em choros, diante de Jesus Cristo, diz: Senhor, tarde te amei, ó beleza tão bonita e tão nova, ó beleza tão antiga e tão nova. Eu te procurei em tantos lugares, mas o Senhor estava dentro de mim. Tarde te amei, Jesus, tarde te amei. Como que Agostinho quisesse dizer: olha, eu estou perdendo tempo, perdi tempo da minha vida, perdi 30 anos da minha vida, perdi 40 anos da minha vida, mas hoje eu quero voltar para o Senhor. Quanto tempo você perdeu da tua vida? Quanto tempo você tem perdido da sua vida? Quanto tempo nós estamos perdendo com tanta bobagem, não é? Bobagens na internet, bobagens na televisão, bobagens na nossa casa de brigas bobas, bobagens no nosso trabalho. Vamos perdendo tempo.
em vez de se abrir e procurar o Senhor. Tarde te amei, ó beleza, tão antiga e tão nova. Eu te procurei fora, mas tu estavas dentro. E dentro de você, meu irmão, minha irmã, está Jesus. E Jesus fala com você. Eu insisto nisso. Parece que Jesus só fala através da boca do Padre, ou só fala na palavra de Deus. Em tudo isso Jesus fala. Mas se você se concentrar e pedir, Senhor, fala comigo, eu tenho certeza que Ele também vai falar no seu coração. Jesus vai dizer para você o que você precisa ouvir. Eu digo isso porque eu vivi também essa experiência. Agostinho também viveu essa experiência. Tantos dos nossos irmãos missionários viveram essa experiência. O Senhor Jesus fala conosco, Ele fala e nós ouvimos. Por isso eu te convido agora a fechar os seus olhos, a pôr a mão no seu coração, e você